Isaías capítulo 52, versículo de número 7. Isaías 52, versículo de número 7. Eu preguei esse texto no encontro sinodal de senhoras do Sínodo de Taguatinga. Aqui vai ter uma ênfase diferente. Só estava ali a nossa irmã Helena, mas a mensagem tem uma aplicação um pouco diferente. Isaías 52, versículo 7. Só tinha uma membro da igreja ali, e eu rogo ao Eterno que edifique muito a vida dela nessa noite. Alguém me falou que a Ana Quitéria fez uma cirurgia, que bom vê-la aqui bem, viu, querida? Me falaram hoje, que Jesus te abençoe ricamente. Isaías capítulo 52, versículo de número 7. Esse foi o texto que o Senhor trouxe ao meu coração para pregar para vocês. Tinha outro também, mas esse é o que eu creio que o Senhor quer usar para falar com vocês. Então, por favor, se coloque de pé. Nós vamos ler a palavra do eterno Deus. Isaías 52, 7. Nós vamos ler, eu vou ler uma primeira vez e depois nós leremos todos juntos numa só voz. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, e que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Vamos ler todos mais uma vez? Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Vamos orar mais uma vez ao eterno Deus, pedindo ao Senhor a sua bênção e a sua graça sobre a mensagem desta noite, em nome do Senhor Jesus. Oremos ao grande Deus nessa hora, pedindo a Ele que nos fale poderosamente pela instrumentalidade do seu Espírito aos nossos corações. Feche seus olhos, nós vamos falar com o Senhor nessa hora. Fazer uma oração cantando um cântico, quem souber vai cantar comigo. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti. Sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti. Sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Senhor, essa é a minha oração. É a oração da igreja. Eu não sou nada sem ti, Senhor. E ó Senhor, juntos nós batemos no peito hoje, reconhecendo a nossa efemeridade, a nossa transitoriedade, dizendo ao Senhor: ser propício a nós, pecadores. Se olhares iniquidade, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está a misericórdia, grande Deus. Então, Senhor, o perdão, para que te temamos. Ó Senhor, derrama sobre nós da tua graça nesta noite. Nos enche da presença do teu Espírito Santo e glorifica e exalta o nome de Cristo Jesus sobre tudo e sobre todos, grande Deus, enquanto ouvimos esta mensagem. Pai, eu quero dizer para o Senhor que eu dependo do Senhor, que eu preciso do Senhor, que eu quero estar
totalmente entregue em tuas mãos. Deus, que o Senhor nos perdoe os pecados, que nada nos separe da presença bendita do Filho que é Jesus nessa noite. Que nada nos impeça de ouvir a tua palavra. Toma o coração do povo, ó Deus, perdoa os nossos pecados e que o nome do Senhor seja honrado. Senhor, eu sou pequenininho, eu não sou nada diante de ti. Mas o Senhor é grande e maravilhoso. E o Senhor é Deus de misericórdia. Então abençoa a tua igreja e motiva o teu povo a realizar tudo aquilo que o Senhor deseja que ele o faça, para abençoar a vida de cada um de nós, mas também a vida desta cidade, desta nação e deste país. Senhor, enche-nos do teu Espírito, e ó Senhor, que nós percebamos tua graça aqui, e a presença do Rei caminhando no meio dos 7 candeeiros de ouro. Fala o nosso coração poderosamente. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos e irmãs. Cheguei em casa hoje conversando com minha esposa, ela está lendo um dos meus livros. Fiquei fora essa semana, foi bom que ela adiantou a leitura, né, meu bem? E aí ela me contou uma ilustração que ela leu no livro que eu achei muito interessante. O pastor pregou um sermão domingo à noite e achou que foi abençoadíssimo. Aí ele saiu na porta da igreja e aí o membro da igreja virou e falou para ele assim: reverendo, o senhor é tão inteligente, tal como Albert Einstein. E ele deu um sorriso na hora, ele falou: rapaz, gostei. Mas ele foi para casa à noite e ficou pensando naquilo: mas por que eu sou tão inteligente como Albert Einstein? E aquele negócio apertou tanto o coração dele que ele nem conseguiu dormir. No outro dia de manhã ele ligou para o irmão da igreja e falou assim: irmão, por que você disse que eu sou tão inteligente como Albert Einstein? Ele disse o seguinte: porque Albert Einstein era tão inteligente que ele ensinou coisas tão difíceis que só 10 pessoas conseguiram entender, pastor. Mas o senhor é tão inteligente que o senhor prega no culto e ninguém consegue entender. Muitas vezes, amados irmãos, pessoas que pregam o evangelho se revestem de uma complexidade e de uma pseudo-intelectualidade que não comunicam a palavra de Deus de uma maneira simples, clara e objetiva, de maneira que ela alcance os nossos corações e nos mova a realizar tudo aquilo que Ele requer para a nossa vida. E o texto nos fala, amados irmãos, uma profecia linda e maravilhosa sobre o Senhor Jesus. Essa profecia se cumpre 700 anos depois, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 17. Quando o Senhor Jesus vai para a terra de Zebulon e Naftali e começa a pregar em toda a Galileia. E pregando então em todo Israel e também nas regiões montanhosas de Jerusalém, ele prega a mensagem dizendo o seguinte: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. A ideia no grego é a seguinte: ele pregava: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino chegou. O rei já chegou, aquele que restaura todas as coisas, aquele que é o salvador do seu povo, chegou para reconciliar consigo os pecadores. Então é hora de que todos vocês se arrependam. Essa é a mensagem do Senhor Jesus. E quando Isaías profetiza que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Ele está profetizando, sim, a pregação do Senhor Jesus. Mas não se aplica somente à vida do Messias esse texto, amados irmãos. Se aplicou também ao texto de João Batista, mas hoje se aplica a cada um de nós. Porque depois que o Senhor morre na cruz para pagar os nossos pecados e ressuscita, Ele dá a missão a cada um do seu rebanho de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Ele diz que na igreja do Senhor Jesus, sacerdote não é só quem prega na frente, mas todos nós somos sacerdotes. 1 de Pedro 2,9 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então, amados irmãos, como o Senhor é o nosso sumo sacerdote, e nós somos sacerdotes dele nesse mundo, nós todos temos a missão de anunciar o Evangelho a toda criatura. Então eu gostaria de dizer para você, meu irmão, que a evangelização não é um conselho, nem uma opção. A evangelização é um mandamento para todos os cristãos.
E ao olhar para esse texto nessa noite, o Senhor, para nos motivar, nos desafiar a sairmos de nós mesmos, a nos movermos de nosso status quo, a desencastelarmos-nos de nós mesmos, a sairmos da clausura espiritual e abrir o nosso coração e a nossa alma para alcançar os necessitados do Evangelho. O Senhor nos apresenta aqui um lindo quadro no qual Ele nos mostra o pregador do Evangelho. E que você, nesta noite, ao olhar para esse belo texto da palavra de Deus, possa ver ali o seu retrato, a sua foto, a sua vida estampada como a vida de um pregador, de uma pregadora do Evangelho de Cristo Jesus. E ao olhar para o texto, amados irmãos, inicialmente, a palavra do Senhor nos ensina nesta noite que o pregador do Evangelho agrada a Deus. O pregador do Evangelho agrada a Deus. Olhe bem para o texto da palavra do Senhor. Versículo de número 7. Que formosos, vamos ler comigo até a palavra Boas Novas, vamos lá? Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Amados irmãos, Deus acha belo pregar o Evangelho. E o texto fala deste pregador cruzando montanhas. E a palavra, quando usa de pés, é a palavra usada para se referir aos pés de Deus. Quando um pregador vai caminhando para anunciar, é o próprio Deus que vai caminhando na vida daquele pregador para anunciar. E o texto diz que isso aos olhos de Deus é belo. E a palavra para belo aqui significa bonito, esteticamente agradável, belo, aceitável, formoso, agradável, amável aos olhos de Deus. Quando Deus vê alguém mover-se anunciando o Evangelho do Senhor, tal como fez o nosso próprio Senhor Jesus, isso agrada a Deus. Porque o filho do coração do Pai, a grande alegria do Pai, no qual ele se compraz, é Cristo Jesus. Ele disse ao Senhor: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Mas tu és a alegria do meu coração, tu és o meu filho. É que nem quando eu olho para a minha filha, quando ela nascer, né? Coisinha linda de papai. Eu vou falar desse jeito. Porque Deus disse a Jesus que a grande alegria dele é o filho. Então, quando você anuncia o filho é pregado e o filho salva pessoas, isso agrada a Deus. Sabia, meu irmão, que você não foi criado para agradar a você mesmo, nem para fazer a sua vontade? O apóstolo Paulo, em Colossenses 1,10, diz assim para nós: a fim de viverdes de modo digno do Evangelho do Senhor, para o seu inteiro agrado. Como é que eu vivo para o seu inteiro agrado? Frutificando em toda boa obra, anunciando o Evangelho, dando testemunho, sendo uma bênção, mas crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, meus queridos irmãos e irmãs, se nós queremos agradar a Deus na nossa vida cristã, no nosso testemunho, na nossa caminhada, nós devemos ser pessoas comprometidas com anunciar ao homem, ao nosso próximo, às pessoas que nos cercam, quem é o nosso grande Deus, quem é o nosso grande Salvador Jesus, e que amor maravilhoso Ele nos deu na cruz do Calvário. Ele nos arrebatou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele perdoou os nossos pecados, Ele nos reconciliou com Deus, Ele morreu na cruz por nos amar. Se nós dedicarmos a nossa vida à pregação do Evangelho, à anunciação da salvação comum que temos em Jesus, nós vamos agradar a Deus. É tanto assim, amados irmãos, que Jesus, quando conta a sua missão, conta para nós o seguinte, que certo homem tinha 100 ovelhas, e ao perder uma deixa as 99 no aprisco, e ele vai então pelo deserto, por caminhos inóspitos, em busca da sua ovelha, e ele acha a sua ovelha perdida, que não consegue mais caminhar ferida, e a coloca sobre os ombros, e quando se aproxima de casa, ele convida os seus amigos para uma grande festa, e aí Jesus diz para nós: em verdade vos digo, que há mais alegria nos céus, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Deus faz festa, os anjos celebram, mas ele diz que certa mulher tem 10 dracmas. Uma dracma tem 3,6 gramas de prata. Nos dias de Jesus, onde a economia é muito pobre, Edmar, uma mulher que tem 10 dracmas, se perde uma, ela vai ficar numa situação muito difícil.
E a Bíblia diz que a mulher perdeu a dracma. E ela freneticamente começa a varrer a casa, trazer a limpeza para dentro de casa. E procura a sua dracma e a busca com todo o seu ser e a encontra. E quando encontra, ela vai se reunir com as suas vizinhas dizendo: alegrem-se comigo, porque eu achei a minha dracma que eu havia perdido. E o Senhor disse: em verdade vos digo que há grande júbilo e imensa alegria diante dos anjos de Deus, quando um pecador se arrepende. Que bênção maravilhosa, irmãos, é quando nós pregamos o Evangelho e vemos pecadores se arrependendo e sendo transformados por Cristo Jesus. Eu gostaria de lhe contar inúmeras experiências, mas algumas delas são com alguns de vocês que aqui estão. E eu gostaria de dizer que não há alegria maior, irmão. Só se compara, talvez, a maior alegria, que é a alegria da salvação. Mas o privilégio de você ser usado por Deus e anunciar o Evangelho, e ver o Senhor abrindo um coração, e ver uma pessoa nascer de novo diante dos seus olhos, é algo maravilhoso. Ver pecadores que odiavam a Deus se aproximarem de Deus. Ver pessoas que não amavam o Senhor se derramarem de amor em sua presença por causa da grande salvação. Preste atenção, irmão, Deus teve um único filho e fez dele um pregador. Que privilégio para você é dedicar a sua vida para anunciar o Evangelho do Senhor. Além disso, se você o fizer, você vai glorificar a Deus, vai adorá-lo, vai exaltá-lo, vai agradá-lo, porque você estará anunciando a grande salvação que nós temos na pessoa do seu Filho. O pregador do Evangelho agrada a Deus. Amados irmãos, eu me lembro, lá em Santiago, uma vez que eu estava no gabinete, fiquei até mais tarde no gabinete aquela noite, tinha que pregar no outro dia, estava estudando, e de repente chega um cidadão que tinha sido convidado muitas vezes para ir à igreja. Alguns amigos dele já me tinham dito que ele era um ateu, que ele não cria em Deus, e de repente ele chega desesperado. Ele cometeu um grande vacilo, ele traiu a sua mulher, e a sua mulher descobriu e o mandou fora de casa, e se divorciou dele. E naquela tarde ele tinha tentado tirar a sua vida, e entrou pela porta do meu gabinete, irmãos. E eu olhei para aquele homem, estado de total desespero, e eu falei: eu só tenho uma coisa para dizer a você, eu não vou prometer para você que a sua mulher vai voltar para você, porque isso eu não posso te prometer. Mas eu posso te prometer nessa tarde que se você se arrepende dos seus pecados e crê que Cristo Jesus é o seu Salvador, o vazio da sua alma será preenchido. A idolatria do seu coração será retirada. Você vai sofrer porque está sem esposa, mas os seus pecados vão ser perdoados e você não vai precisar viver mais na prática do pecado, mas vai ser transformado pelo Senhor Jesus. E a sua vida vai fazer sentido se você se arrepender de tudo que tem feito e crer que Jesus é o Filho de Deus e o único Salvador. E aquele engenheiro diante de mim chorando, dizia: pastor, eu quero receber Jesus como meu Salvador. Irmãos, para a glória de Deus, aquele homem foi convertido poderosamente naquela tarde. E começou a frequentar a nossa igreja e ir atrás da sua mulher. E para a glória de Deus, depois de 2 anos, a sua mulher abriu a porta para que eles recomeçassem um relacionamento. No que deu no final, eu não sei. Mas que coisa maravilhosa é que Deus às vezes use tragédias na vida das pessoas para que elas se arrependam do seu andar, se aproximem de Deus e creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens. Então, abra a sua boca e deixe-se usar pelo Senhor. Talvez aquela moça que estava chorando lá no seu escritório, diante de você essa semana, e você não sabia o que fazer, estava ali para que você orasse por ela e anunciasse a ela que Jesus pode perdoar os seus pecados e resolver o maior problema da sua vida, que é a inimizade para com Deus e a distância do Senhor. Se você quer agradar a Deus, disponha-se a anunciar que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e esse é Cristo Jesus, o nosso Senhor, que morreu na cruz para nos salvar. O pregador do Evangelho agrada a Deus. Você quer agradar a Deus? Pregue o Evangelho de Jesus. Mas o Senhor continua a mostrar para nós. O quadro, e talvez Hieracles, é a sua foto aqui no quadro. Através da música, por que não? O pregador do Evangelho agrada a Deus. Mas o pregador do Evangelho anuncia
a salvação. O pregador do evangelho agrada a Deus, mas o pregador do evangelho anuncia a salvação. Versículo de número 7, é o nosso versículo. Fiquemos com ele. Você vai ler comigo, eu vou ler até a palavra salvação. E depois você vai ler até a palavra salvação. Diz assim: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação. Você, leia para mim, até salvação. O pregador do evangelho anuncia a salvação. E aqui, amados irmãos, nós vemos a grande capacidade retórica do profeta Isaías. Não é por acaso que ele é conhecido como um dos maiores pregadores do Antigo Testamento. Porque há um provérbio árabe que eu gosto muito dele, ele diz o seguinte: que o bom orador é aquele que transforma os nossos ouvidos em olhos. Isaías poderia nos dizer: quão abençoado é aquele que prega o evangelho. Mas ele, como um bom poeta que é, se usa de um recurso da poética hebraica que se chama paralelismo. Usando 4 palavras distintas numa rima intelectual e mental, para expandir na nossa mente o significado do privilégio que é anunciar o evangelho de Cristo Jesus. E ele diz assim: quão formosos são sobre os montes os pés, certo? Aqueles que se movem daquele que anuncia as boas novas. Essa palavra no paradigma verbal hebraico é o seguinte: é aquele que anuncia com imensa alegria a maior de todas as notícias. Aquele que não prega assim: deixa eu te falar uma palavra, se você se arrepender, Jesus vai te salvar. Desculpa porque eu falei, viu? Não é assim não. É aquele que anuncia com imensa alegria, porque ele é objeto da salvação que anuncia. Ele foi perdoado, ele foi salvo, ele foi lavando, ele foi transformando. E depois então, como alguém que é objeto do evangelho precioso de Jesus, essa pessoa vai anunciar com imensa alegria as melhores de todas as notícias. As notícias de que um Deus eterno amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Oh, meus queridos irmãos, o pregador do evangelho anuncia a salvação, e elas são as melhores de todas as notícias. As notícias de que Deus está dizendo: vinde a mim, todos vós os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas essa salvação não é só boas notícias. Diz o texto para nós que esse pregador faz ouvir a paz. Ele cava ouvidos em você, essa é a ideia. Ele abre os seus ouvidos para que você escute a paz. Sabe o que significa a palavra paz no hebraico? Qual é a palavra paz? Shalom. Quando nós cantamos Shalom Adonai, Shalom, Shalom Adonai, Shalom, Shalom Adonai, Shalom, Shalom, Shalom. Shalom é a paz do Senhor. Shalom Adonai, a paz do meu Senhor. Sabe o que significa a palavra paz no hebraico? Significa assim: paz interior, que necessariamente não é ausência de conflitos exteriores, mas essa palavra, irmão, significa plenitude, deleite, perfeição, paz, inteireza, integridade, enchimento, domínio de Deus sobre a sua vida. Que bênção maravilhosa é ouvir o texto que diz para nós que nós só podemos ter paz neste mundo quando nós entendemos que a nossa vida está nas mãos de Deus e que Deus nos amou tanto a ponto de dar para nós o seu maior tesouro, que é o seu Filho. Quando você crê que Jesus te ama, quando você crê que nunca ninguém te amou como Salvador, quando você crê que você pode abandonar todos os seus ídolos e tudo aquilo na sua vida que ocupava o lugar de Deus, porque Deus te amou tanto a ponto de dar o Rei da Glória na cruz por você, você é perdoado dos seus pecados, e ainda que passe por grande dor, a palavra diz que o Senhor vai te inundar de paz.
paz. Paz do Senhor para a sua vida. Paulo diz que quando eu crer nesse evangelho, justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. Oh, irmãos, o mundo anda em conflito. Precisa tanto de paz. As pessoas precisam deixar as armas contra o eterno Senhor e ter paz com Ele. E sabe como elas terão paz com Deus? Quando elas ouvirem que Deus está aberto à reconciliação com todos aqueles que se arrependerem e crerem em Jesus como seu único Senhor e Salvador. Que bênção maravilhosa é podermos anunciar a reconciliação, a paz, a restauração do relacionamento do homem com Deus. O pregador do Evangelho anuncia a salvação. E aí então a pessoa que crê tem aquela paz, a paz de Deus, que sobrepassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que a paz de Deus inunde a sua alma nessa noite, meu irmão. Que por acreditar que o Deus soberano te ama tanto, que deu o único filho dele na cruz por você, você sabe que ele vai cuidar de todas as coisas, que ele vai te abençoar daqui para frente, que a história não acabou. Que o Senhor te encha de paz nesta noite, por causa do Evangelho de Jesus. Mas ao anunciar a salvação, o pregador do Evangelho anuncia boas novas, faz ouvir a paz. Mas o texto diz a nós que ele anuncia coisas boas. A palavra tov no hebraico significa agradável, bom, algo que nos alegra, algo esteticamente belo e perfeito aos nossos olhos. Irmão, não tem notícia melhor do que o Evangelho. É você pensar que é um pecador miserável, que merece a ira de Deus, que se você comparecesse diante do tribunal de Deus, e Ele fizesse você pagar conforme os seus pecados, você estaria perdido. Imagine comigo a cena do tribunal do Senhor. Lá está você sentado no banco dos réus, já acusado pela sua consciência e sabendo de todos os seus erros. E lá está o Rei, o Senhor Jesus, ali. E também imagine conosco, nós estamos criando uma cena, não está nas Escrituras, mas nós podemos desenvolvê-la. E ali está você e aparece no tribunal da sua consciência o acusador da sua alma. E nesse tribunal da sua consciência, Deus é o juiz. E de repente, então, o acusador se levanta. Começou a sessão, meritíssimo. Eis que está diante do Senhor o réu. Esse homem diz que te ama, que te adora, que te serve, que crê em ti. Mas ele não ora ao Senhor todos os dias. Ele não lê a Bíblia. Ele conta mentiras no trabalho. Essa mulher não para de falar da vida dos outros. Ele tem se prostituído por aí, ele anda pecando, Deus. Como é que ele tem coragem de dizer que é teu servo? Ó, meritíssimo dos meritíssimos, não vejo a possibilidade de que o Senhor o declare inocente. Ele merece a tua ira, derrame sobre ele a espada da sua justiça. E você imagina a gargalhada. E você vai murchando ali. Estou perdido, estou acabado. Mas de repente se levanta ali no tribunal da sua consciência aquele que diz: Pai eterno, bem verdade que este homem é um miserável pecador, mas pela tua graça o Senhor o escolheu desde antes da fundação do mundo, e o Senhor preparou um plano eterno para que eu, teu filho, viesse e morresse na cruz para salvá-lo, e ele tem feito tudo do quanto é acusado. Mas eu gostaria de lhe dizer, Pai bendito, que o Senhor o amou, que eu o amei, que eu dei a vida na cruz por ele, eu paguei por seus pecados. Ele é um daqueles que pertence ao teu povo. Ele creu em mim e confessou os seus pecados. E o Senhor disse que quem confessasse os seus pecados e em mim cresce, seria perdoado e santificado. Ó grande Rei, meritíssimo dos meritíssimos, eu paguei o pecado dele. Ele vai ser perdoado pelo Senhor. Então você ouve o Deus eterno, porque crê em Cristo Jesus, batendo, dando a sentença com o seu martelo no tribunal do coração. Eu te declaro inocente. Fica livre, em nome do meu Filho, Jesus Cristo. É ou não é notícia boa? Que notícia maravilhosa, não é? Eu, um criminoso pecador que merecia a ira, fui substituído pelo Senhor, e a justiça dele então é colocada sobre mim, considerada em mim. Que bênção maravilhosa, irmãos, é a salvação. Não tem notícia melhor de que Deus não me odeia mais. Deus não vai mais me mandar para o inferno.
Deus deu Jesus no meu lugar. Agora Deus olha para mim como Ele vê o Filho dele. Deus me ama, Deus me abraça, Deus me aceita. Deus disse que jamais vai me abandonar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele anuncia coisas boas. Que notícias maravilhosas. Mas o nosso texto vem nos dizer que o pregador do Evangelho, que nós ouvimos que agrada a Deus e anuncia a salvação, e ao anunciar a salvação, ele anuncia boas novas, ele faz ouvir a paz, ele anuncia coisas boas, mas o nosso texto diz que ele abre os nossos ouvidos e ele nos faz ouvir a salvação. Salvação. E sabe qual a palavra hebraica usada para salvação aqui? Yeshua. O que é Yeshua? Alguém sabe o que é? É o nome de Jesus em aramaico. Yeshua. Quando José está a ponto de abandonar Maria, irmãos, o Senhor vem a ele numa visão de noite. Aparece o anjo e diz: José, não temas receber Maria, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Esse menino vai ser o Salvador, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Quando você anuncia a salvação, você está dizendo ao mundo, ao homem, que Deus se fez homem sem deixar de ser Deus, que Deus tabernaculou conosco, que Deus vestiu-se de nossa pele, de nossos ossos, de nossa condição humana sem pecado, que Deus caminhou no chão da nossa existência, que Deus veio e se tornou homem sem deixar de ser Deus, para sentir a nossa dor. Foi tentado em tudo como fomos tentados, ouviu todos os impropérios e loucuras que nós ouvimos neste mundo, foi atacado pelo diabo, foi execrado, foi difamado, foi cuspido, crucificado. Mas por amor, deu a vida na cruz para nos salvar. A salvação é Jesus, amados irmãos. Não há salvação fora do Senhor. E quando você anuncia a salvação, você vai dizer ao mundo que só Jesus é o Salvador. Preste atenção, quem pode restaurar seu casamento é só Jesus. Você na sua soberba não consegue. Quem pode melhorar o seu relacionamento com o seu filho é só Jesus. Muitas vezes as pessoas acham: não, eu criei, está tudo beleza. Não está. As implicações da salvação são para toda a sua vida. É essa salvação que media o seu relacionamento com a sua mulher. Jesus é o mediador entre Deus e os homens, mas é o mediador entre homens e homens. Eu só posso ter um casamento bem sucedido quando Jesus é o Senhor do meu casamento. Eu só posso ter filhos crentes quando Jesus é o Senhor da minha criação de filhos e do que eu ensino para eles. Meus irmãos, nós só podemos ser luz no trabalho quando nós vivemos entendendo que a nossa vida é regida pela vida maravilhosa do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Pastor, como é que eu vou pregar o Evangelho, pastor? Paulinha, 4 conceitos básicos. Lá na classe de evangelização a gente ensina isso. Quando você pregar o Evangelho, você vai falar sobre Deus. Então, primeiro ponto, Deus. Deus é o Criador, santo, justo e bom. Certo? E Ele criou o homem. Aí, segunda linha, o homem. Deus criou o homem para o louvor da sua glória e para se alegrar nele. Mas o homem pecou e virou para Deus: aqui na sua cara, Deus, eu sou o dono da minha vida. Eu faço do jeito que eu quiser. Esse Deus que é o juiz ofendido não pode deixar de punir o homem. Mas esse Deus que é justo juiz é amor. E aí então, Deus, homem, Deus manda em terceiro lugar Cristo para morrer na cruz e pagar o pecado do seu povo. E aí no nosso quarto quadrinho, Deus, homem, Cristo, você, para receber essa salvação maravilhosa, tem que crer que Jesus é o caminho. Fé é a quarta linha. Fé arrependida. Tem que se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus é o Filho de Deus e o único mediador entre Deus e os homens. Só assim, amados irmãos, nós poderemos anunciar essa salvação maravilhosa a todos os pecadores. Irmãos, há 3 anos atrás, eu fui pregar lá no estado do Espírito Santo. Um amigo querido, reverendo Marcelo Bernardino, presidente do Sino do lado norte do Espírito Santo, me convidou para pregar na igreja de Barra de São Francisco, uma igreja do tamanho da nossa.
E a época ela era maior do que a nossa. E um dos pastores daquela região chegou para mim ali, foi nos ouvir pregar, a pastorada toda da região foi, e virou para mim e falou assim: pastor Rosta, o que está acontecendo lá na igreja presbiteriana do Guará 2? Eu falei: como é que você está sabendo? Não, o assunto corre. Por que aquela igreja está sendo cheia? Qual é a sua técnica? Vem cá, me conta a técnica. Qual foi o seu projeto? O que você fez lá com o seu conselho? Você projetou, você fez tal ministério, tal coisa, tal coisa. O que você fez? Qual foi a técnica para a igreja crescer? Eu falei: irmão, eu dei risada. Eu falei: irmão, não tem técnica. O Senhor mandou pregar o evangelho. O Senhor tem nos humilhado muito lá no Guará 2. Era naquela época, né, que a gente tinha 3, 4, 5, 6, 7 cânceres aí, um atrás do outro, e a gente chorando: Deus, cura o câncer, né? Eu falei: então, irmão, o segredo é o seguinte: Deus tem nos humilhado demais, para a gente ver que a gente não é nada. E a gente tem aberto a boca e falado de Jesus. E Deus tem trazido o seu povo. Meu irmão, para que pessoas sejam salvas, nós temos que anunciar o evangelho. Sabia disso? Dr. David Martin Lloyd Jones, escute o que eu estou falando. Foi talvez o melhor pregador do século XX. Ele era um exímio médico que trabalhava com Lord Horder. Era um lord, era um médico da família real. Então Lloyd Jones, crente, dedicando a sua vida à medicina, ele percebeu o seguinte: que Deus usava e ele curava pessoas. E a medicina é importante, é uma bênção. Mas ele curava as pessoas. E as pessoas chegavam à beira da morte no seu hospital e Deus usava para curar. E depois que as pessoas eram curadas, elas voltavam para os seus mesmos pecados, para a sua vida de rebelião contra Deus, para andar longe do Senhor. E ele entendeu o seguinte: essa não é a maneira que eu posso ser mais útil. Porque eu vou curar todo mundo, eu posso ajudar todo mundo nas suas necessidades, mas eles vão continuar em rebelião longe de Deus. Ele falou assim: a melhor maneira que eu posso ajudar é dedicando a minha vida para pregar o evangelho de Cristo Jesus. E ele então entendeu que para a vida dele, o chamado era abandonar tudo para anunciar a Jesus. Talvez não seja para você, mas mesmo sem abandonar tudo, você tem que abrir a sua boca e anunciar a salvação. Sabe por quê? Porque o seu vizinho só vai mudar de dentro para fora. E ele só pode ser mudado lá dentro com o evangelho de Jesus. Não tem outro jeito. Não tem. Então, a prioridade da igreja, ela pode fazer muita coisa, mas ela não é igreja de verdade se ela não vive para anunciar as grandes riquezas da graça do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Por isso que a minha prioridade, amados irmãos, é pregar o evangelho. Por isso que nós temos que dedicar a nossa vida para anunciar a salvação. Você tem anunciado a salvação? Mas em último lugar, nosso texto nesta noite nos diz que o pregador do evangelho, além de agradar a Deus e além de anunciar a salvação, o pregador do evangelho anuncia o reinado do Senhor. O pregador do evangelho agrada a Deus. O pregador do evangelho anuncia a salvação. Mas o pregador do evangelho, talvez você poderia dizer, anuncia a soberania, para ficar cada ponto com o mesmo número de palavras. Então vamos mudar aqui o sermão. O pregador do evangelho anuncia a soberania. Vamos ler o versículo todo comigo? Vamos lá? Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Anuncia a soberania. Jesus, quando vem pregando o evangelho do reino, chamando os homens a se arrepender, ele diz: o reino chegou, o rei está aqui, arrependa-se. Jesus, amados irmãos, quando ressuscita e nos manda pregar, ele diz assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Preste atenção, ele é o rei dos reis, ele domina sobre tudo, nada ocorre fora do conselho da sua vontade. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, se ele domina sobre tudo, ide, portanto, e fazeis discípulos de todas as nações. Eu posso ir e pregar e anunciar aos pecadores que o meu rei domina sobre tudo, e mesmo sendo o rei da glória, ele oferece compaixão, oferece graça, oferece misericórdia, oferece possibilidade de arrependimento e restauração.
Que bênção maravilhosa, amados irmãos, é anunciar a soberania e o controle do Senhor sobre tudo e sobre todos. O pregador do Evangelho anuncia que o Rei já chegou, que o reino está expandindo-se nos corações e será consumado no fim dos tempos com o regresso do Rei, onde todos aqueles que se arrependeram reinarão com Ele pelos séculos dos séculos. Mas aqueles que não quiseram saber receberão a sua ira eterna pelos séculos dos séculos. Nós temos que anunciar a soberania do Senhor. Irmãos, nós precisamos acreditar nisso. Domingo passado, à porta na igreja, eu orei com o coronel Ulisses, com a irmã Alaide. Nós choramos juntos aqui. E eu fui segunda-feira no avião para Vitória. Falei, Deus, o Senhor está me levando para Vitória. Eu falei, Senhor, conserva o irmão Vigílio. Eu sou egoísta, né? Sou pecador miserável. Eu queria estar com ele aqui. Ele está bem melhor do que eu. Mas conserva o irmão Vigílio. Não deixa ele morrer sem eu estar aqui, não. Parece que foi a mesma coisa de eu falar nada para o Senhor. Né? Na terça-feira, Deus leva o nosso irmão. E eu fiquei com o coração triste, irmão, chateado. Falei, Senhor, eu pedi para o Senhor, como se Deus tivesse a obrigação de fazer o que eu quero, né? Irmãos, eu li o Salmo 46, e Deus falou tão tremendo no meu coração. Mandei a mensagem para a Cleusa, falei, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Eu quase preguei para você nesse texto hoje. Eu fui fazer exegese do texto lá no plenário, ouvindo Deus falar. Acalme-se. A palavra aquietai-vos é relaxe. Deixe tudo. Está tudo no lugar certo. Reconheça que eu sou Deus. Eu estou no trono, eu domino sobre tudo. Eu sou adorado por tudo e por todos. Irmãos, Deus é soberano. E Ele é um soberano bom. E Ele nos ama. Coisas ruins acontecem conosco. Não do jeito que a gente esperava. Mas a Bíblia diz que todas as coisas, e aqui é uma palavra de consolo para a família, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O nosso irmão está muito melhor do que nós. Naquele dia, os portões da mansão se abriram. Foi anunciado que Vigílio estava entrando e o rei o abraçou. E ele já não está nesse mundo de luto, de ranger de dentes e de dor. Está melhor do que nós. Que Deus console os nossos corações. Que nós acreditemos mesmo na sua soberania. Que Ele domina sobre tudo. Ele controla todas as coisas. Alguns anos atrás eu ouvi uma mensagem de um pastor que perdeu sua esposa e ficou com seus 3 filhos. A esposa morreu de câncer. E o filho mais novo, de 7 anos, disse para ele, papai, Deus se preocupa com um menino de 7 anos que perdeu a sua mamãe e não tem mais mãe. E o pastor falou, se preocupa, filho. A gente não entende por quê, mas o Senhor é soberano, e Ele é bom, e Ele nos ama. E o pastor disse que cantou um cântico que era daqueles que eu mais amo. Ele começou a cantar. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Cante comigo, vamos lá? Absoluto, tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Deus está no trono. Ele domina sobre tudo. É isso que o pregador do Evangelho faz. Como um arauto da antiguidade, chegando numa pequena vila, na praça da cidade, ainda em cima do seu cavalo, troca a trombeta. Pam, 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 pam. Toda a cidade se ajunta e ele começa a dizer: eis que o grande rei tomou posse de todo o seu reino. Ele domina sobre todos os rincões da terra. E a partir
partir de agora, manda proclamar em todas as partes do seu reino, que todos aqueles rebeldes que andaram conforme os seus caminhos, têm a possibilidade do perdão, do arrependimento e do indulto celestial. Aquele que se arrepender, que crer na bondade e na supremacia do seu rei, será perdoado, será amado, será acumulado das maiores bênçãos, terá a amizade, a presença, a companhia, a salvação, a redenção do seu rei. Mas aquele que não quiser ouvi-lo, vai receber a espada da sua ira eterna. Vai ser consumido pela sua fúria e não terá perdão na presença do rei. Pregar o evangelho é anunciar que Deus está no trono, que Ele domina sobre tudo, que os pecadores têm que se submeter a Ele e à grande salvação que Ele nos deu. O pregador do evangelho anuncia a soberania. Agrada a Deus, anuncia a salvação, anuncia a soberania. Você tem pregado o evangelho? Tem aberto a sua boca para anunciar a única mensagem que pode mudar os homens de dentro para fora? Você tem sido usado no seu trabalho para anunciar que só Jesus salva? Você tem sido usado por Deus para trazer pessoas aos pés da cruz, para entender o maravilhoso amor de Deus por elas? Deus está desafiando a você na pregação desta noite a sair de você mesmo, a desenclausurar-se, a desencastelar-se, a parar de viver única e exclusivamente para você, a sair do egoísmo ou daquilo que você acha que é certo e abrir a sua boca e anunciar ao mundo que é um Deus de amor, que pecadores podem ser reconciliados com Ele, que podem ter suas vidas mudadas se eles se arrependerem e crerem que Jesus é a maior expressão do amor de Deus. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Abra a sua boca e anuncie o grande, maravilhoso, o bendito Evangelho de Jesus. Que Deus faça dessa igreja uma igreja de pregadores e de pregadoras do Evangelho. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Coloquemos-nos de pé e vamos cantar o hino desta noite, amados irmãos.